Olá, queridos alunos, queridos amigos, mais uma vez sejam bem-vindos à Escola de Direito L. Alonso. Eu sou o professor Fagner Sandes, atualmente estou como coordenador da nossa escola e vamos dar prosseguimento então ao nosso evento Workshop de Carreiras Jurídicas, que começamos às 9 horas da manhã. Agora nós vamos então para o painel da parte da tarde e vou chamar aqui para participar da primeira parte do painel do período vespertino, meu querido amigo, professor, mentor, e eu não tenho nem palavras para dizer o que ele significa na minha vida profissional, o meu querido amigo, professor Telson Pires, vai estar com a gente aqui agora na parte da tarde. Telson, nós já nos conhecemos há mais de 20 anos, eu tenho realmente um prazer imensurável de tê-lo no meu ciclo de amigos, não apenas como um professor, como mentor, mas realmente como um amigo, aquele que eu posso, de fato, contar. E conto com ele, inclusive, para fins de oratória, que é o que ele vai trazer aqui para a gente. Eu não vou ficar apresentando o Telson, senão eu vou tomar o tempo todo dele. Eu vou passar logo a palavra para que ele possa expor para vocês e já agradecendo, Telson, de antemão, por você ter aceito, meu amigo, sem qualquer tipo de pestanejar, aceitou o convite da escola em estar aqui com a gente hoje nesse painel. Obrigado, meu amigo, de coração. Te passo a palavra, já com as boas-vindas de praxe, e fique à vontade, a casa é sua. Primeiramente, uma boa tarde a todos, a você, Fagner. Gostaria de agradecer imensamente esse convite que me foi feito. Claro, não poderia deixar de participar, justamente convite partindo de quem partiu, né? Como você disse, um amigo aí de mais de 20 anos. E o nosso tempo é curto para falar de um tema que demandaria, com certeza, aí, não só horas, mas alguns dias, quiçá semanas e meses, porque a preparação de um orador demanda realmente um desejo íntimo, né, no sentido de que a pessoa tenha um interesse em ser diferenciado, no sentido de que a pessoa queira ter um diferencial competitivo em qualquer área, notadamente no nosso cenário, que é o cenário jurídico. Mas antes de nós falarmos atidamente sobre algumas peculiaridades que envolvem a oratória, eu gostaria de dar um exemplo. Eu gostaria de trazer à luz aqui, por que não dizer, um exemplo interessante que poderia nos levar a inúmeras reflexões. Eu leciono há mais de 20 anos, né? Há mais de 20 anos, inclusive já tive a oportunidade de estar na faixa como coordenador geral de extensão. Atualmente sou diretor de desenvolvimento da Universidade de Santa Úrsula e já passei por mais de 10 instituições de ensino. Mas em dado momento da minha carreira educacional, eu me deparei com uma situação muito interessante. Eu estava dando aula, na verdade eu me atrasei para um dia de aula, né? E alguns alunos estavam ali na porta esperando o professor chegar. E o professor chegou, era eu, cheguei um pouquinho atrasado, e lá estava um aluno diferenciado. E esse aluno estava, claro, interessado pelo início da aula, era sempre muito presente, muito participativo, e isso sempre chamava a atenção, não só minha, como dos outros colegas também, à época, professores. E era assim, de fato, muito participativo, chamava a atenção pelo interesse que ele tinha no aprofundamento dos temas, na busca, na curiosidade, na busca por respostas, por reflexão, por reflexões mais refinadas. E esse tempo passou, esse aluno se formou, e eu fui encontrá-lo depois, ele já começando a sua carreira de advogado e depois de professor, né? Começou com os cursinhos preparatórios para a OAB, depois para concursos públicos, começou na pós-graduação e foi crescendo. Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco da história profissional e acadêmica desse aluno de outrora, né? E era um aluno que gostava de falar também e se aperfeiçoou muito na arte retórica, tem uma facilidade no manuseio das palavras e das ideias muito grande. E eu elegi
ele hoje como exemplo para nós iniciarmos a nossa conversa breve, e essa pessoa que foi meu aluno há muitos anos atrás, está hoje aqui como coordenador da Escola de Direito Hélio Alonso, que é o professor Fagner Sandes, né? Tive a oportunidade de acompanhar desde os primeiros passos até o presente momento, e é, com certeza, para quem já ouviu a sua fala, um ótimo exemplo, não só de comprometimento com o profissionalismo, não só de comprometimento com o conhecimento jurídico, mas também com a verbalização de qualidade. Então, Fagner, no nosso exemplo desse instante nosso aqui, mais uma vez as homenagens que rendo a você aí pelo particular da sua trajetória profissional brilhante, né? E tenho certeza, e assim espero que seja uma trajetória ainda muito vitoriosa. Você está ali quase chegando na metade do caminho, então eu olho para frente e tenho certeza de que muita coisa boa ainda virá. Sobre o aspecto da oratória, eu acho que é importante que nós tenhamos uma perspectiva de que, primeiramente, a carreira jurídica demanda um conhecimento, demanda facilidade no manuseio das palavras, facilidade de retórica. Até porque, veja, se você se embrenhar pela advocacia, pelo caminho da advocacia, você vai perceber que se você não tem condições de verbalizar, de argumentar um possível cliente no sentido de convencê-lo a te contratar, veja, você já está pecando logo no primeiro instante. Você precisa ter o domínio das palavras, uma argumentação perfeita para justamente convencer quem precisa ser convencido a contratar teus serviços. E imaginando que uma pessoa tenha te contratado e agora você precise efetivamente buscar a defesa daquela pessoa, né? O auxílio jurídico para aquela pessoa. Então, veja, como é que você vai fazer isso? Você precisa, claro, de um domínio de raciocínio jurídico, e esse raciocínio jurídico precisa estar muito bem posto dentro de um petitório, dentro de uma peça processual. E também, né, a necessidade de uma perfeição na fala quando este advogado for defender verbalmente em juízo, né? Nós estamos hoje vivenciando um momento interessante. Há décadas atrás, isso não se fazia presente, mas hoje as audiências são virtuais, né? Então, veja, ainda que você esteja do outro lado da tela, perceba, mais uma vez, a necessidade que você tem de verbalizar, de se apresentar para as pessoas que estão te acompanhando, te ouvindo, e que necessitam da sua fala pontual para que haja o desdobramento do processo em curso, digamos assim. Aprender oratória é uma coisa, conforme eu disse nas palavras iniciais, bem complexa, não é algo de um dia para o outro, não é comprar um livro de um dia para o outro, você terminou a leitura, pronto, você já consegue falar com tranquilidade. A oratória demanda, claro, conhecimentos técnicos específicos e também o treino. E aí, mais uma vez, eu lanço mão aí do exemplo do Fagner, porque o Fagner, a todo momento, queria participar, queria apresentar trabalho, queria dar sua opinião sobre os temas, né? Então, veja, a oportunidade, e aqui certamente me dirijo aos alunos do curso de Direito, né, da Escola de Direito Hélio Alonso, a vida profissional de vocês já começou dentro da sala de escola, da sala da faculdade, neste particular de um momento, dentro da sala virtual. Sempre que tiver a oportunidade de se apresentar, de buscar o enfrentamento de ideias, né, a sua fala, o treino, isso é imprescindível, até para que você possa superar
o que muitos costumam dizer ou denominar de medo de falar em público. Recentemente lançamos um projeto chamado Fale Sem Medo, né? Projeto Fale Sem Medo. E o principal objetivo do projeto, destinado prioritariamente às carreiras jurídicas, é demonstrar que, primeiro, não há essa figura do medo, essa alegoria do medo. Não há também a ideia de que a pessoa nasce com o dom para falar. Não é bem isso. Primeiro, você precisa entender o que é o medo. O medo nada mais é do que uma reação psicofísica do organismo. Quando nós nos sentimos, de certa sorte, ameaçados, desprotegidos, que o nosso corpo precisa reagir para justamente nos afastarmos do perigo, o organismo lança, né, uma descarga de adrenalina na corrente sanguínea. E é exatamente a adrenalina na corrente sanguínea que faz com que tenhamos os diversos efeitos, ou os efeitos adversos, no momento da oratória. E aí, qualquer exemplo pode ser dado aqui. Tremores, súbitos esquecimentos, vontade de ir ao banheiro, suores, né? Então, tudo pode acontecer naquele momento inicial, quando você está sob o efeito da adrenalina no seu corpo. E esse efeito costuma durar de 3 a 5 minutos, algo que você pode ultrapassar com mais tranquilidade quando você domina técnicas, né? Técnicas que vão fazer você falar bem durante esse período mais complexo da fala, que é justamente o seu início. Uma das técnicas, e aqui posso aproveitar a oportunidade de dizer, é a criação de uma máscara do discurso. É você preparar uma introdução muito bem elaborada, uma introdução que você não titubeie de forma nenhuma, que você conheça muito bem, entenda muito bem. Esquecimentos não vão travar você, porque já está no teu âmago. Então, com essa máscara do discurso, você rapidamente ultrapassa os momentos iniciais mais complexos e continua, dentro do planejado, a trajetória da sua verbalização. E também não se pode considerar, veja, eu dei apenas uma técnica, existem muitas outras, mas eu estou falando rápido por conta do tempo. Também a questão do dom. Muitas pessoas vão olhar ou vão dizer que aquela pessoa tem o dom da oratória. Isso não é verdade, ok? Dizer que a pessoa tem o dom é basicamente retirar dela todo o mérito, né? Todo o mérito de uma preparação, de um estudo, de um treinamento. Então, as pessoas, porque ninguém nasce falando muito bem, as pessoas vão se aculturando com o tempo, vão chegando num nível que ela já pode falar com tranquilidade, com domínio de conhecimento, com as técnicas de oratória e argumentação, com segurança. Ela sabe a missão dela no momento, que é o convencimento, entregar uma ideia ou convencer sobre determinada ideia. Então, esqueçam essa questão do falar em público como dom. Você precisa ter o mérito, né? O que é o mérito? Ler bastante, adquirir vocabulário, estudar diversos assuntos, principalmente os afetos à sua profissão. Aqueles temas que as pessoas, mas isso aí não cai na prova do AB, isso é que bobagem, eu vou estudar filosofia, estudar sociologia, estudar certas áreas do conhecimento humano que, em verdade, não tem uma aplicação prática no teu dia a dia. Na verdade, você está se afastando do puro conhecimento. É o conhecimento que vai te proporcionando mais gabarito na hora de refletir, vai transformando você numa pessoa não tão afoita, vai transformando você numa pessoa ponderada. Então, é o conhecimento, é a bagagem que você carrega, que é o grande diferencial competitivo na sua carreira profissional em qualquer área, né? Nós estamos vivendo aí um momento de plena recessão mundial, estamos percebendo os índices de desemprego se agudizando a cada dia, muitas demissões, muitos fechamentos, e nesse período em que
os empreendedores, né, aqueles que exercem atividade empresária, precisam reduzir custos e, nessa linha de ideia, precisam demitir, com certeza, aqueles que possuem diferencial competitivo terão mais oportunidades para se manterem no emprego, para se manterem ativos dentro da empregabilidade. E vejam, olha tantos outros hoje estão desempregados e terão muitas dificuldades para se reposicionar novamente. Alguns vão simplesmente desistir, entrar em depressão, outros vão distribuir currículos, mas não se esqueçam do seguinte: perseverar sempre e na perspectiva do aprimoramento, buscar esse diferencial. Quem fala bem impressiona numa entrevista, quem fala bem consegue vender mais, quem fala bem consegue transmitir melhor suas ideias. E eu não preciso dizer muito, se nós olharmos a história da humanidade, perceberemos que os grandes nomes falavam bem. Ou, se não falavam, pelo menos tinham um tirocínio bem evoluído no sentido de refletir rapidamente e convencer pelas ideias. Eu posso dar dois exemplos aqui, só para que não fique vaga a minha reflexão. Eu posso dizer que, há 2021 anos atrás, um homem que não detinha riquezas, posses materiais, um homem que utilizava tão somente a palavra para informar, para trazer conhecimento, para trazer boas novas, esse homem era Jesus Cristo. E vejam que ele usava tão somente a palavra, e na época não existia internet, outro recurso eletrônico, tecnológico, ele usava a palavra, e 2021 anos depois, as suas palavras ainda são ditas a lures, são refletidas, são até objeto de desavenças, né? Então vejam que isso foi plantado lá atrás, e a semente foi a palavra. Um outro exemplo que posso lhes dar aqui, ainda no contexto da história, é o de Hitler, Adolf Hitler, uma Alemanha que sucumbiu perante a perda da Primeira Guerra Mundial, uma população que vivia com grandes dilemas, sem emprego, com fome, passando reais necessidades, e aí surge, dentre eles lá, um partido que começou a dizer coisas que, na verdade, era tudo aquilo que o povo alemão queria ouvir. E aí, se coloca hoje no YouTube, você ainda consegue ter resquícios dessas verbalizações de Hitler, ainda em branco e preto. Talvez você não entenda muito, porque ele fala em alemão, mas perceba a forma como ele se pronuncia, como ele verbaliza. Ele utiliza os gestos, ele utiliza a palavra forte, a palavra dura, para justamente dizer aquilo que os alemães precisavam ouvir naquele momento. E, mudando a história, depois disso, a Alemanha foi para a guerra, a Segunda Guerra, né? Começou aquelas invasões ali, e rapidamente aquilo que era dificuldade passou a ser facilidade, né? Os homens foram para a guerra, ou então para a indústria bélica, as mulheres também, até os jovens tiveram trabalho. Então, aquilo que era dificuldade se tornou facilidade diante, claro, de ideias distorcidas, mas que foram levadas a cabo por conta de uma boa verbalização. E, olha, nem vou entrar no mérito, mas Goebbels era o homem do marketing nazista, e ele soube muito bem utilizar os argumentos retóricos numa boa publicidade para convencer ainda mais o povo alemão. O nosso tempo é bem curto, então eu quero aqui dizer para vocês, notadamente os colegas que estão hoje nos bancos escolares, né, dentro da faculdade, ou Hélio Alonso ou qualquer outra, o seguinte: quero encerrar aqui contando uma breve história. Certa vez um fazendeiro pretendeu ocupar um espaço da sua fazenda, porque era muito grande, e ele disse: pô, aquilo ali tudo que eu planto, nada nasce ali. Então ficava aquela área ali sempre cheia de mato, dando a ele trabalho
de capinar, enfim. Até que disseram para ele uma vez o seguinte: olha, bambu, rapaz, bota bambu ali que resolve. E aí deram para ele lá, ele plantou lá, e nada aconteceu. E o mato continuou crescendo, levando ele à necessidade de capinar. Olá, queridos. O professor Telson teve alguma inconsistência aqui na internet. Oi, Voltou? Acho que voltou agora, Júnior. estamos aí bem? Agora sim, você tinha caído para a gente, mas Poxa, você estava desculpa. contando uma história. Não, de forma alguma. A internet É, a gente sabe como é que é. É. Ao vivo então, é assim, quem sabe é, faz. Vamos lá. eu estava dizendo o seguinte, que esse fazendeiro, então, plantou o bambu, 5 anos se passaram, nada aconteceu, até que 5 anos e um dia, digamos assim, começa a brotar o bambu. E em semanas o bambu estava alto, altíssimo. E aí eu poderia trazer este exemplo curto nosso para o nosso dia a dia, o dia a dia dos acadêmicos de direito. O curso de direito dura 5 anos, né? Dura 5 anos. E o bambu, ele demorou 5 anos para justamente é, é, fazer crescer com vigor embaixo da terra as raízes. Porque se as raízes não forem fortes, ela não consegue segurar o bambu no primeiro vento. E você olha, né? Quando o vento bate no bambu, o bambu faz aquele movimento e volta, porque a raiz é forte. Então, nesses 5 anos de estudos, talvez vocês não consigam ver o resultado efetivo ainda de tanta dedicação. Você não visualiza como estudante, mas é porque você está consolidando, formando, como tem de ser, as suas raízes do conhecimento. E quando você colar grau, isso vai ser rápido, né? Tipo um estalar de dedos. No dia da colação, você deixa de ser estudante acadêmico e passa a ser bacharel de direito. É num momento único você muda a sua condição. Então, se você não aproveitar esses 5 anos, você não vai ter o enraizamento necessário para o sucesso que você espera, que todos nós esperamos. Eu vou findar aqui a minha fala, porque o tempo é curto, mas desde já convido todos os que estiverem aí assistindo para o meu Instagram, onde eu posto lá diversas palestras e cursos sobre esse tema. Inclusive, uma das palestras que vamos ministrar na OAB de Campo Grande tem o apoio do professor Fagner, da Escola de Direito Hélio Alonso, dentre outras instituições importantes do cenário do Rio de Janeiro. Tá bom, querido Fagner? Espero, do fundo do coração, ter atendido as suas expectativas. Tentei falar bem rápido aqui, tá? E estou à sua disposição sempre que você precisar. Meu querido amigo, eu não tenho dúvidas que você atendeu todas as expectativas. Aliás, foi além, como sempre, transcende, né, uma particularidade sua. Eu não tenho palavras para te agradecer, só realmente, né, render aqui as homenagens de estilo e te dizer que em breve eu irei encaminhar para você um certificado onde você vai ter o registro dessa sua participação Bacana. aqui no nosso evento de hoje. Tá bom, meu amigo? Tá bom, Obrigado irmão? mais uma vez pela sua gentil Até mais. participação e até a próxima. Forte Até a abraço. próxima, irmão. Até mais. Até mais. Queridos, para quem está entrando agora aqui, não esqueçam QR Codes para marcar presença. E hoje nós estamos lançando uma campanha promocional. Quem fizer o cadastro em qualquer um dos sites, em qualquer um dos cursos de pós-graduação de seu interesse, através do site da faixa, faixa.edu.br, você vai lá nos cursos de pós-graduação, vê o que mais te interessa e você vai preencher o formulário dizendo: eu tenho interesse. E vai dizer: olha, participei do workshop, quero meu desconto que o professor Fagner falou. 30% de desconto para a nova turma, para as próximas turmas do curso de pós-graduação que você escolheu. Então não esqueça, hoje, tão somente hoje, até as 23 horas e 59 minutos. Daqui a alguns instantes nós vamos voltar com a doutora Zizi, que é procuradora do Estado lá na Bahia, e ela vai falar um pouco sobre a carreira dela para vocês. Até já, daqui a 5 minutinhos. Um abraço.
Meus queridos alunos e queridos amigos, estamos aqui de volta no nosso segundo painel, no painel da tarde do nosso encontro, do nosso evento, workshop de carreira jurídica. E agora eu trago para vocês a professora, minha querida amiga, lá da Bahia, diretamente da Bahia, minha querida amiga Zizi Martins, que é procuradora do Estado. E ela vai falar um pouco para vocês, então, da trajetória, da história, da carreira, das vantagens, como se preparar. Minha querida Zizi, muito obrigado por ter aceito esse convite, por estar aqui com a gente hoje. Nossos alunos estão aí de braços abertos para te receber. Na verdade, é um evento aberto para qualquer pessoa. Quem quiser assistir pode estar aqui assistindo com a gente. Então, já vou te passar a palavra, porque eu sei que você tem muita coisa para falar. Obrigado. Obrigado mesmo por sua presença aqui, tá bom? Ao final, a gente volta a falar juntos. Professor Fagner Júnior, que está aqui conosco aqui na técnica, alunos da faixa, muito obrigada pela oportunidade, porque, assim, quando eu falo de advocacia pública, eu falo de uma paixão, então a gente gosta de falar das coisas que a gente é apaixonado, e a advocacia pública, para mim, sempre foi isso, uma paixão de muitos anos já, mais da metade da minha vida eu já dediquei à advocacia pública. Então, assim, é uma alegria muito grande falar sobre advocacia pública, é uma coisa que eu venho fazendo já com alguma regularidade para várias procuradorias de Estado, porque, assim, na PGE Bahia eu trabalhei num programa chamado Programa de Estágio de Pós-Graduação, Programa de Estágio de Nível Superior de Pós-Graduação. E a gente tem atraído estudantes de pós-graduação às cadeiras das PGEs do Brasil inteiro, e as pessoas têm, assim, conhecido de uma maneira mais próxima como é o nosso trabalho, o que faz o advogado público. Mas eu queria fazer uma proposta para vocês, é uma proposta de conversa, né? A minha proposta de conversa, ela começa com um panorama, um overview sobre as carreiras jurídicas. Por que eu vou fazer isso? Me perdoem fazer isso se vocês já ouviram várias vezes. É porque, assim, eu também tenho uma presença docente, né? Eu sou professora de pós-graduação, mas já fui muito tempo professora de graduação de Direito Constitucional e de Direito Administrativo. E eu notei nessa minha trajetória que a gente fica muito, mas muito confuso com as carreiras jurídicas, porque, assim, os nomes são muito parecidos. E os nomes sendo muito parecidos, a gente acha que as funções são parecidas, e as funções são diferentes, embora os nomes sejam bem parecidos. E aí o meu panorama, depois do panorama eu vou contar um pouquinho da minha história com a advocacia pública. O que eu quero falar para vocês? Vamos pensar assim, no poder executivo, no poder legislativo e no poder judiciário. Nos poderes de Estado que a gente conhece, como funções típicas de Estado, que estão divididas em instituições que personificam essas funções. Então, vamos pensar nos três. Vamos pensar no legislativo, que tem um legislativo federal, que a gente conhece, que é dividido em Câmara e Senado, o legislativo estadual, que são as assembleias legislativas, e o legislativo municipal, que são as câmaras. No poder legislativo, nós encontramos algumas carreiras jurídicas que vão fazer as suas funções de auxiliarem o exercício do poder legislativo ou de fazerem a consultoria e representação judicial desse poder. Então, a gente encontra no Legislativo Federal, dentro do Senado, uma carreira de procuradores. A gente vai chamar de procurador do Senado. Encontra também consultores legislativos, que também é uma carreira jurídica. No estadual, varia um pouco. Nós temos alguns estados que têm procuradores, alguns estados que não têm. Aqui na Bahia, por exemplo, a gente tem não é uma carreira, são pessoas que têm cargo em comissão, foram absorvidos alguns antes, mas depois de um determinado tempo não teve mais concurso. Então, são, às vezes, chamados de procuradores também. E no municipal, algumas câmaras também têm procuradores, mas a grande maioria não tem, são cargos em comissão. Aí vocês já viram que dentro do legislativo a gente tem consultor, a gente tem procurador. Dentro do Poder Judiciário é mais fácil, porque é todo mundo, ou juiz de primeiro grau, ou desembargador, quando é segundo grau, ou é ministro, quando a gente está falando de STJ, de STF, o Superior Tribunal Militar. Então, assim, é mais fácil a gente identificar uma carreira jurídica, uma carreira de Estado no Judiciário, sem prejuízo das carreiras jurídicas de apoio, que são os analistas da área fim, da área jurídica, da área que tem a ver com direito.
E no Poder Executivo a gente tem outras carreiras. Então, no Poder Executivo é onde ficam os procuradores de Estado na esfera estadual. No Poder Executivo Federal, nós temos os membros da AGU, Advocacia Geral da União. É fácil entender a advocacia porque faz papel de advogado da União. Né? Faz papel. O que o advogado faz pela lei da OAB? Ele faz a representação judicial e consultoria e assessoria jurídica. É o que o membro da AGU faz para a União. É o que o procurador do Estado faz para o Executivo Estadual. E é o que o procurador do município, para os municípios que têm carreira, que nem todos têm, é o que faz para o município. E aí a gente ainda tem a Defensoria Pública, que é a defesa, é uma advocacia feita para os pobres e vulneráveis, e a gente tem o Ministério Público, que é uma advocacia diferente, que tem umas funções diferentes, que tem a ver com a representação da sociedade. Então, assim, feito esse panorama e localizando o procurador do Estado, que é o meu caso, né? Porque o que é que faz o procurador do Estado? Ele faz parte de um escritório de advocacia público ou um departamento jurídico, como queiram, que serve para duas coisas. Pelo artigo 132 da Constituição, ele serve para fazer a representação judicial do Estado federado, e aqui tem uma discussão se a gente trabalha no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, porque a Constituição fala em Estado, não fala qual poder, né? E ele faz também a consultoria. O que quer dizer consultoria? Ele é ouvido para as questões jurídicas que têm a ver com o governador e as secretarias. Ele é ouvido, por exemplo, sobre as licitações. Ele é ouvido, por exemplo, sobre os processos disciplinares. Então, ele tem uma função de aconselhamento aos integrantes do Poder Executivo e, segundo eu também penso, Legislativo e Judiciário nessas funções dentro do Estado Federado. Então, a gente vai ver nome de procurador para o procurador do Estado, a gente vai ver nome de procurador para membros da AGU que atuam nas autarquias e fundações, que são os procuradores federais. A gente vai ver nome de procurador para membros do Ministério Público de segundo grau, que é o procurador, a gente chama de procurador de justiça, aquele promotor de justiça que virou alguém que está no segundo grau. A gente chama de procurador, o procurador da República, que é o membro do Ministério Público de primeiro grau na área federal, e a gente chama de procurador também o procurador do trabalho, que é o membro do Ministério Público na área federal. Então, esse nome procurador a gente usa para várias funções, é por isso que eu achei interessante a gente poder conversar sobre isso e aclarar. Então, qual é a minha situação aqui? Essa pessoa que na verdade, tem essa grande paixão desde muito. Em 1993, que já vai século passado, eu estava no 5º semestre da faculdade. E eu tive uma grande desilusão com a advocacia privada. Mas foi uma desilusão minha, porque eu acho a advocacia privada muito linda. E eu quero até, inclusive, voltar a fazer. É um sonho que eu tenho para os próximos anos também, fazer advocacia privada, porque aqui na Bahia o procurador do Estado ele pode também advogar no privado. Então, assim, eu tive uma desilusão, foi minha, enquanto estagiária, muito grande, eu fiquei super triste. E aí eu cheguei a conversar com um professor meu, que era muito querido, é um mestre que eu tinha, que era um professor, curiosamente, de direito penal e um promotor. Na época, na verdade, ele nem era promotor na época, ele já era procurador de justiça. E fui com ele conversar e falei, professor, eu vou largar direito, porque esse direito é isso que eu vi, eu não quero. E ele chegou para mim e falou assim, olha, Zizi, tem outras opções dentro do direito, por que você não procura alguma que tenha a ver com a sua finalidade em relação à vida, com os seus valores, com o seu perfil de comportamento? Por que você não procura? E aí eu comecei a prestar atenção dos meus professores na faculdade e nas matérias que eram ministradas nas disciplinas, e uma me chamou muita atenção. Um professor meu falando de direito administrativo, que era o direito pelo qual a administração pública, a gestão pública se instrumentalizava. E eu fiquei assim, poxa, Estado, né? Lidar com a política pública, lidar com o fazer do Estado, e não apenas com a interpretação da lei. E aí eu fiquei assim, tão assim, puxa, quem é que faz isso? Tem alguma carreira que faz isso? E aquele meu professor, muito sabiamente, não falou advogado da União e nem falou procurador do município. Ele falou
o procurador do Estado faz isso. Eu naquela época, com os meus 19 para 20 anos, falei assim, então tá, é isso que eu vou ser. E aí eu me lembro que todas as vezes que eu passava na frente, que aqui na Bahia a gente tem um centro administrativo que congrega todos os órgãos, quase todos os órgãos do executivo e, na época, legislativo estadual. Depois o judiciário também veio para cá, para o centro administrativo. Aí eu passava na frente, eu moro perto hoje, eu moro a 5 quilômetros, mas eu não morava perto. Eu passava na frente do centro administrativo e dizia, é aqui que eu vou trabalhar, é aqui que eu vou fazer minha carreira. E muitas vezes eu repeti isso com muita alegria e com muita fé no meu coração, de que era aquilo que eu ia galgar. E aí aconteceu de eu me formar em fevereiro de 95 e o edital para procurador do Estado da Bahia sair em julho, agosto, mais ou menos, daquele mesmo ano. A primeira prova nós fizemos em dezembro de 95, eu fui aprovada. A segunda prova nós já fizemos em 96, meados de 96. E a terceira prova a gente já fez no final de 97, só foi... não, eu minto. A gente fez todo o concurso entre final de 95 e início de 96, e a gente só foi chamado em abril de 97, na verdade, março, porque a gente levou um mês para essa coisa toda de documento. Então, assim, eu não tive nenhum desvio da minha rota, né? Na verdade, o primeiro concurso que eu fiz para procurador eu passei. Um tempo de início na procuradoria, fiquei com algumas questões que diziam respeito à remuneração. Nós ganhávamos muito pouco, era muito ruim. Eu era servidora do Judiciário Federal, ganhava mais do que eu ganhei como procuradora no início. Mas, assim, aí eu fiz concurso para a Advocacia da União, passei em 2 concursos da Advocacia da União, mas, assim, quando eu fui chamada para a Advocacia da União, eu já tinha meu estágio probatório aqui na Procuradoria, e o Procurador-Geral não me deixou sair. Me chamou e disse assim, não, fica aqui que você vai ver uma mudança que vai acontecer e você vai ainda ter muito orgulho da sua Procuradoria. E eu fiquei, até por uma questão de fé naquilo que eu também tinha acordado com Deus, eu sou cristã, né? Então, eu fiquei assim, cheia de fé de que eu estava tomando a decisão certa e não saí do Estado. E eu estou aqui há 24 anos, eu fiz agora, dia 15 de abril, 24 anos de procuradora do Estado. Bem, eu entrei em 97, fiquei na Secretaria de Educação, na consultoria da área funcional, trabalhando na parte de aposentadoria, fazendo consultoria de aposentadorias de professores e gratificações na área de função, né, que eu trabalhei. Eu sempre fui da consultoria, nunca assinei uma petição, nunca fiz uma audiência, eu sempre fui da área de consultoria aqui na Procuradoria do Estado. Depois, quando chegou em 2000, eu estava muito descontente com aquilo que eu fazia, eu queria outras coisas, eu sempre fui muito de variar, inovar, e aí eu recebi a oportunidade para trabalhar com licitações, numa área da Procuradoria que era uma espécie de segunda instância da Procuradoria. E lá passei 7 anos aprendendo bastante sobre licitações, contratos, parcerias, patrimônio. Fiz parte do grupo que pensou a Lei Baiana de Licitações, que saiu em 2005. Então, eu sou parte desse grupo que editou, né, que, na verdade, minutou a Lei Baiana de Licitações, que o governador de então mandou à Assembleia Legislativa do Estado. Foi a primeira lei estadual de licitações, que lá em 2005 já tinha várias inovações que a lei nova agora está trazendo. Então, assim, foi um momento incrível da minha carreira. Mas, na frente, o Procurador-Geral me chamou para lidar com a área de cultura, e eu lidei bem perto com a área de fomento cultural, ajudei a desenhar programas e políticas públicas aqui para o Estado, e um que eu queria notabilizar para vocês, e queria até que vocês olhassem na internet, se chama Neogibá, que são um núcleo de orquestras infantos juvenis do Estado. Então, desde o início, desde a cooperação internacional que o Estado da Bahia fez, até virar um núcleo de orquestra, que hoje é uma organização social, eu estive presente como procuradora, instrumentalizando juridicamente essa política pública que dá muito orgulho para o Estado da Bahia, porque a gente tem já milhares de jovens que são educados em música de orquestra e fazem parte de uma orquestra que faz turnê no mundo inteiro. Então, é um negócio que é muito legal. E, assim, eu participei como procuradora. Mais para frente, eu fiquei na área eu fui para o gabinete do Procurador-Geral, eu fui convidada para ser assessora dele, estive com ele, com o Procurador-Geral, 3 anos como assessora, trabalhei em vários projetos grandes e
em consultorias que têm a ver com as PPPs do Estado. Aqui a gente fez, a Bahia é uma referência nas parcerias público-privadas, e a Procuradoria-Geral do Estado tem tudo a ver com isso. E mais para frente, eu fui convidada para ser a chefe da escola da PGE Bahia, e é onde encontrei a minha verdadeira vocação para a advocacia pública, que é educar, na verdade, é compartilhar saberes sobre a advocacia pública para todos os advogados públicos. Então, hoje, por conta desse meu trabalho que foi feito na Bahia, e eu fui muito tempo presidente do Fórum Nacional das Escolas das PGEs, eu sou professora das pós-graduações, tanto da escola da AGU quanto da escola da PGE Rio, que é uma das pós-graduações que a gente tem, que é das melhores e das mais representativas em relação ao nosso fazer de advogados públicos. Então, assim, hoje eu lido mais com educação nessa área, mas ainda também trabalho na consultoria de Estado, na parte de controle administrativo disciplinar, de processo administrativo disciplinar. Tenho muita alegria na minha função, no que eu faço. Não perdi o gás em 24 anos, então é uma função que coloca você muito no dia a dia do que o Estado faz, para poder participar do serviço público, né? do movimento do serviço público. Então, é muito bonito ser procurador do Estado, porque você está ali no Executivo orientando, ou você está ali no Judiciário lutando por esse mesmo Estado. Eu acho a carreira jurídica mais bonita que existe, não consigo achar outra mais bonita. Quanto a passar em concurso de procurador e dar dicas para vocês sobre isso, o que eu diria? Eu diria que invistam muito na profundidade no direito público. Então, assim, saber direito administrativo profundamente, conhecer os doutrinadores mais modernos. Eu até indico assim, um livro que ele não fica muito vamos dizer assim, na prateleira de quem estuda direito, mas é um livro para o advogado público, que a gente não pode esquecer como assim, a nossa base, porque foi pensada, aquele curso de direito administrativo foi pensado por um advogado público que estava na frente do seu tempo, que é o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, e, obviamente, a professora Maria Silva, que também era uma procuradora de Estado. Então, assim, esses livros eles têm que estar na nossa estante. Direito constitucional, processo civil, bastante. Nos nossos concursos, essas 3 disciplinas são as mais exigidas, e, dependendo do Estado, a gente varia bastante. Tem agrário, tem outras questões, tem ambiental. Então, assim, é bem interessante você pensar em direito público como assim, seu carro-chefe de estudo. Obviamente que a gente tem que estudar civil, o que é civil, mas eu digo assim, como carro-chefe de estudo para ser procurador do Estado, tem que ter bastante resiliência. Hoje, assim, está muito difícil. Esses concursos estão... A gente tem, das procuradorias, eu acho que o único que está aberto atualmente é o da PGE Rio. Pernambuco e Tocantins nomearam recentemente, então não tem tantas procuradorias fazendo concurso, mas a AGU também, né? Tem a AGU, que é a Advocacia Pública, tem várias procuradorias do município com concursos abertos, e eu garanto para vocês que vocês não vão morrer de tédio. É super emocionante, é maravilhoso ser procurador do Estado, e você dá um propósito à sua carreira de uma maneira muito significativa. Eu queria agradecer demais ao professor Fagner essa oportunidade. É uma alegria falar da advocacia pública, é uma alegria falar da PGE, né, do que é ser advogado público estadual, e eu fico à disposição para qualquer contato, para qualquer necessidade, aconselhamento. Né? Meu e-mail é zizibrito, com 2 T's, @yahoo.com, sem BR. Né? Sem BR. Eu sou uma pessoa das redes, mas eu sou uma pessoa de bolhas, então assim, eu não tenho muita discussão nas redes, mas o meu LinkedIn é Alzemere Brito, né? ALZMRI, Brito com 2 T's. Muito bom, muito bom. Obrigado, professora Zizi Martins. Um privilégio, né, ter você aqui, um privilégio realmente. Tenho certeza que os nossos queridos ouvintes ficaram instigados, né, e estimulados com a sua fala, que esse é o nosso objetivo central realmente, né, passar pelo menos as atribuições, as ideias de cada uma das carreiras, para que eles já comecem, né, a ver o horizonte, no horizonte a infinidade de opções que eles têm com o bacharelado em Direito. Eu te agradeço mais uma vez pela presença, em nome da Escola de Direito L. Alonso. Vou emitir um certificado
para confirmar, ratificar, né, obviamente, a sua presença aqui, para que a senhora possa também guardar, né, para a posteridade. Obrigado mais uma vez, um beijo grande, saúde, paz e se cuida, tá bom? Tá bom, professor, muito obrigada. Obrigada aos alunos, a atenção e o carinho aí. Tchau. Nós que agradecemos. Até logo. E vocês que estão aqui com a gente, não esqueçam, passem aí o QR Code para confirmar a presença, tanto alunos de pós quanto de graduação. E, repito, hoje, até hoje, somente hoje, se você quiser fazer um curso de pós-graduação da Escola de Direito Hélio Alonso, você entra no site faixa.edu.br, conheça lá os cursos de pós-graduação. Nós temos 6 até o momento, vamos lançar mais, ok? Nos próximos meses, mas até o momento nós temos 6. E você pode escolher qualquer um deles para fazer e entrar na próxima turma desses cursos e você vai ter 30% de desconto. Basta você preencher o formulário e dizer, olha, participei do workshop hoje, o professor Fagner falou para eu registrar a minha presença através desse formulário e ganhar os meus 30% de desconto, tá bom? Daqui a pouco nós voltamos com a professora queridíssima Claudete Pessoa, que é oficial de justiça, e vai falar um pouquinho da carreira dela para vocês, tá bom? Até já!
Olá, queridos alunos, queridos amigos que estão aqui com a gente desde as 9 horas da manhã, no nosso workshop de carreiras jurídicas, um grande evento, um evento programado para vocês, para que vocês possam conhecer as minúcias das mais variadas carreiras jurídicas que nós estamos aqui trazendo para vocês. Já trouxemos procurador federal, advogado, membro do Ministério Público, procurador estadual, já trouxemos um educador, e agora eu vou trazer para vocês uma querida amiga, uma amiga já de longa data também, eu a chamo de super professora, porque eu tive o privilégio de ser um dos professores, né, que ela uma vez selecionou para participar de projetos que ela desenvolveu, a minha querida amiga Claudete Pessoa, que é oficial de justiça, e vai trazer para vocês um pouco, né, da carreira, da história, da trajetória, para que vocês tenham conhecimento. Não esqueçam de confirmar a presença através do QR Code ou pelos links que estão sendo colocados aqui no chat. Não esqueçam de confirmar a presença e também de conhecerem os nossos cursos de pós-graduação que estão disponíveis no site faixa.edu.br. Professora Claudete, já vou então fazer a tua integração aqui na nossa transmissão, para que a senhora possa começar a fala. Eu vou dispensar as apresentações, porque senão, né, eu ficaria aqui tomando o tempo dela para falar sobre o currículo dela. Deixarei que ela fale. Mas uma coisa eu tenho no meu currículo, eu sou amigo da professora Claudete Pessoa. Professora Claudete, obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui participando desse evento tão legal com a gente. Eu já te passo logo a fala, que eu não quero tomar o seu tempo. Obrigado, um beijo e bom evento para ti. Obrigada, professor e amigo Fagner Sanches. Eu me sinto honrada, quero agradecer muito à Faculdade L. Alonso, essa oportunidade de falar de algo que eu amo, que é a minha profissão, oficial justiça, né? Ser oficial justiça é desafiador, mas é muito apaixonante também. Eu, como o professor Fagner Sanches falou, nós somos amigos de longa data e, além de oficial justiça, sou professora, nasci para ser professora e a vida me apresentou a missão do oficialato, né? Como oficial justiça, como professora, eu estou em preparatórios para concursos públicos, tenho o site, o curso online Super Professores, com vários cursos, principalmente para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que está com concurso suspenso, né, face pandemia, entre outros concursos. E aqui, e tem também no meu Instagram, claudetepessoa.oficial. E a Claudete Pessoa tem a missão também de atuar no cumprimento da ordem judicial, como oficial de justiça, e assumir, há 2 anos, o Fagner Sanches nem sabe disso, é uma novidade também, assumir a representatividade da categoria. Não sabe se eu falei com ele recentemente. A representação da categoria. Hoje eu sou presidente, estou presidente do sindicato e da Associação dos Oficiais de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e sou secretária-geral da Associação Federal dos Oficiais de Justiça do Brasil, né? Então, estamos numa luta aí para defender não só o oficialato, mas o serviço público, enfim, são várias lutas. E ser servidor público é exatamente estar na missão de servir ao público, parece clichê, né? Mas é exatamente isso que o oficial de justiça tem como missão maior. Ser oficial de justiça é, primeiro, enfrentar vários mitos, viu? O que acontece? Muito se constrói sobre o oficialato, sobre o desempenho do oficial de justiça em concepções equivocadas. Existe aquele que acha que o oficial de justiça, ele é aquele que lá, né, tá lá do lado do juiz o tempo todo, abre a porta lá para o juiz, para as testemunhas, para as pessoas entrarem. Tem aquele que acha que é igual o oficial de justiça da novela. Eu já até reclamei com alguns repórteres que eu falo assim, olha, vocês colocam o oficial de justiça de uma forma muito equivocada, né? E principalmente nas novelas, não só nas reportagens, mas também nas novelas.
porque o oficial de justiça fica como um entregador de envelope fechado. Quem já passou por isso nas novelas já viu isso. E existe uma percepção pelo público externo de que o oficial de justiça é um entregador de mandados. É uma percepção muito equivocada, né? A entrega de mandados, ela pode, normalmente acontece, mas não é a missão do oficial de justiça. Essa é a missão do carteiro, né? Entregar mandados, porque a comunicação judicial via postal, ela é a forma mais corriqueira a se fazer, que está sendo substituída aí pela comunicação eletrônica, as intimações eletrônicas, né? As diligências eletrônicas. E já o oficial de justiça, ele tem a missão muito importante de fazer valer o direito, mas fazer valer o direito no mundo real. O que é isso? O juiz, com todos os operadores do direito, as funções essenciais da jurisdição, né? Ministério Público, Defensoria Pública, procuradorias do Estado, da União, dos municípios, etc., advogados, eles estão ali operando a causa num processo, né? E ali o juiz, com todos aqueles dados que ele recebe das diversas partes ali do processo, toma uma decisão. Essa decisão precisa ser transportada do universo processual para o mundo dos fatos, para a realidade. Então, quando isso acontece e a parte que tem que observar a ordem judicial não cumpre voluntariamente ou tem que usar o poder coercitivo estatal, está lá o oficial de justiça para cumprir a ordem judicial. Mas também tem um outro dado interessante. Então, Claudete, você poderia dizer que o oficial de justiça é aquele que cumpre a ordem judicial. Olha, eu digo o seguinte, que o primeiro objetivo do oficial de justiça é cumprir a ordem judicial. Mas, na realidade, o oficial de justiça, ele é um operador do direito. Ele aplica a norma a partir de uma ordem judicial. Vou explicar. Pode ser que o juiz determine ali penhora dos bens do devedor, né, em valor suficiente para a quitação da dívida e emolumentos, né? Então, vai lá o oficial de justiça, de posse dessa ordem de penhora, desse mandado de penhora, vai lá ao endereço da parte executada e vai cumprir. Esse é o primeiro intuito, cumprir a ordem judicial. Só que a gente aprende no estudo do direito, e é maravilhoso o direito, né? Eu sou apaixonada pela carreira jurídica. A gente aprende que existem vários casos de impenhorabilidade dos bens, né? Então, a ordem do juiz vai lá e penhora os bens do devedor, porque ele não adimpliu voluntariamente a sua dívida. Quando chega lá na casa do devedor, o oficial de justiça tem que conhecer profundamente a legislação que rege o ato jurídico da penhora, né? E aí, muitas vezes, ele não vai penhorar. Ele não vai cumprir a ordem judicial, mas vai fundamentar por que deixou de cumprir essa ordem judicial. Porque ele só encontrou bens de família, bens suficientes para uma vivência digna familiar e face o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Aqueles bens não podem ser retirados sob pena de infringir um princípio constitucional muito maior, né, que uma quitação de dívida. Certo? Então, perceba, o oficial de justiça recebeu um comando judicial, foi com o intuito de cumprir a ordem judicial, mas quando ele chega lá, o que ele faz? Ele cumpre cegamente a ordem judicial? Não. Ele aplica a norma, deixa de cumprir e fundamenta porque deixa de cumprir os termos legais. Ok? Então, é muito importante você perceber que, na realidade, o oficial de justiça ele é conhecido juridicamente como longa-manos do magistrado. A mão que vai até, né, sai do gabinete da sala de audiência de magistrado e vai lá para a sociedade, para a comunidade, para a casa do cidadão. Quem é o oficial de justiça? É aquele que personifica o poder judiciário dentro da casa do cidadão. É a cara da justiça.
É esse aí, esse profissional que a população vai ter contato não lá no prédio do fórum, né? Porque quando o cidadão vai até o fórum, ele chega lá, encontra todo aquele aparato, ele até se normal, né? Se intimida, assim, nossa, essa estrutura toda, sala de audiência e aquela estrutura, e Ministério Público, Defensoria, Advocacia. Quando vai, o oficial vive uma realidade totalmente diferente. Por quê? Quando o cidadão encontra aquele representante do Poder Judiciário na sua casa, ele se sente, olha, realmente a justiça acontece, realmente a justiça funciona, entendeu? Então, esse é o profissional. Eu te digo o seguinte, eu amo ser oficial de justiça. Quando eu me tornei oficial de justiça, que é através de concurso público, eu era bacharel em Direito, e ali fiz o meu concurso. Antes eu era técnica do tribunal e fiz o concurso para ser oficial de justiça. Percebi que a gente começa a conhecer a realidade brasileira muito de perto, a carência brasileira muito de perto. A gente amadurece como pessoa, começa a valorizar tudo que você tem, sabe? Porque existem muitas carências e muitas necessidades muito maiores que a nossa. Ser oficial de justiça é você estar lá na ponta, a linha de frente do Poder Judiciário. Eu sou oficial de justiça do Estado, né? Tem oficial de justiça federal, oficial de justiça do trabalho, ok? Os oficiais de justiça do Estado, por ser matéria residual, ou seja, matéria de maior relevo e mais latente para a população brasileira, família, violência doméstica, criminal, juizados especiais, infância e juventude, essas matérias, essas temáticas não podem paralisar. E aí, nós aqui do Rio de Janeiro, desde o dia 27/7, estamos trabalhando integralmente. A única coisa que aconteceu foi que o grupo de risco, aquelas pessoas com comorbidades e acima de 60 anos, estão reservadas, tentando fazer uma diligência eletrônica ou outra, mas a maioria das diligências são lá na rua, né, ao vivo, a cores, e é preciso que o oficial de justiça esteja ali presente. Nós, em diversos momentos, estamos lutando para ter uma priorização da vacina, porque a gente está na rua, está trabalhando normalmente, e a nossa luta aí permanece nessa busca ali de uma imunização da categoria. Mas eu quero dizer o seguinte, ser oficial de justiça é também principalmente lidar muito com o público. Então, é preciso, a gente tem muito essa vivência, é preciso ter um linguajar sensível para chegar na população. Não adianta você, por exemplo, falar para você recebe ali um mandado de citação em execução de pensão alimentícia, né? Então, você vai lá citar o devedor de pensão alimentícia, uma pessoa do povo, né? Normalmente com pouca instrução. Não adianta você falar um juridiquês rebuscado para ele, né? Você vai lá falar para ele, olha, se o senhor não pagar a pensão alimentícia, o senhor vai ser executado? Imagina, né? A pessoa vai dizer, meu Deus, agora já tem pena de morte no Brasil, como assim executado? Então, é preciso você transformar esse linguajar acessível para esse cidadão, para que ele realmente possa compreender o integral teor do comando judicial. Por isso que essa ideia de que o oficial de justiça é o entregador de mandados é totalmente equivocada. E quando o oficial de justiça não encontra um réu que está querendo fugir, escapulir do oficial de justiça, a famosa ocultação. E aí se vai buscar, se vai realizar o procedimento da citação por hora certa. Né? Então não adianta fugir do oficial de justiça, que o oficial de justiça vai te encontrar. É isso que eu falo para todos os devedores, nem que seja através de um procedimento da citação por hora certa. Né? Então vai estar ali realizada o ato judicial, apesar de não ter encontrado diretamente o réu, apesar de não ter colhido a assinatura, apesar de não ter entregado o mandado. E por que isso? Porque o oficial de justiça tem um instrumento processual de alta relevância, que é a fé pública. Quer dizer que o oficial de justiça, como ele é aquela personificação do Poder Judiciário que está lá na rua, ele é o elo do Poder Judiciário com a população.
com o mundo dos fatos, com aquela realidade, não que as partes processuais trouxeram para o universo processual, ali para a sala de audiência, para o gabinete do juiz, mas o oficial de justiça traz aquilo que ele encontrou com isenção, com imparcialidade, porque ele não é a favor nem do autor, nem do réu. O oficial de justiça foi lá, no local, e constatou. Exemplo, busca e apreensão de criança. Eu vivi isso. O oficial de justiça tem muita história, viu? A gente ia ficar aqui horas e horas falando da vivência do oficial de justiça. Eu fui fazer uma busca e apreensão de 2 crianças, para tirar do pai e entregar para a mãe. E a percepção cultural brasileira é que o melhor lugar do mundo para a criança ficar é com a mãe, né? E quando eu cheguei lá, eu encontrei só uma criança, né? E a mãe e a madrasta cuidando dessa criança. E essa criança um menino muito agarrado com a madrasta. Eu entrei, verifiquei o quartinho dele, verifiquei as coisas dele, estava tudo muito bem organizado. E a mãe o tempo todo muito... Eu não vou dizer que ela estava agressiva, porque ela seria muito cara de pau dela ser agressiva, mas ela muito fria com aquela criança, sabe? Mesmo assim, cumpri a ordem judicial, porque todos os elementos estavam ali. Cheguei, cumpri a ordem, e quando eu entreguei a criança para a mãe, ela não deu um abraço. Ela tinha meses sem ver aquela criança. Ela não deu um abraço, não deu um sorriso, ela olhou a criança de cima a baixo e falou assim: cadê suas coisas? Cadê as coisas que seu pai comprou para você? Por que você não pegou? Deu um esporro no menino, assim, uma bronca. Então, tudo isso eu relatei para o magistrado. Isso é importante demais. E aí, com base na certidão do oficial de justiça, o magistrado muda de posicionamento. Por quê? Porque é uma visão isenta. Então, a missão do oficial de justiça é muito importante no desenvolvimento processual, principalmente para trazer para o juiz a realidade dos fatos que realmente ali estão ali na briga, ali no litígio, partes, né, autor e réu. Então, ser oficial de justiça é uma missão que exige de você, primeiro, concurso público, né? Mas é um concurso público. Não é facinho, mas é um concurso público que vai te exigir muito conhecimento ali de processo civil, porque os atos de execução o maior volume de nossa atuação, né? Execução civil, execução dos atos judiciais em si, tá? Não estou só falando de execução de dívidas, não. Violência doméstica, por exemplo. Infelizmente, a gente está vivendo um crescente volume de violência doméstica decorrente do isolamento da pandemia, e o volume de medidas protetivas está absurdo, muito grande. Então, são inúmeros afastamentos do lar, inúmeras intimações para que não se aproxime da suposta vítima, né, o suposto autor do fato. Essa é a missão do oficial de justiça. O oficial de justiça, e aí a notícia vem que a polícia foi lá e afastou. Está errado. Quem vai afastar, quem vai cumprir a ordem judicial é o oficial de justiça, acompanhado da força policial. Nós aqui no Rio de Janeiro temos um outro enfrentamento, que é os locais de altíssima periculosidade. E muita gente pergunta, né? Como que vocês fazem? Como que vocês entram nas comunidades? Olha, depende. Existe aquela comunidade que é impossível entrar, que a polícia só entra com a mega ultra operação, sabe? E aí a gente busca outros caminhos. Hoje, todo mundo tem um telefone, todo mundo tem um WhatsApp, então a gente busca outros caminhos para conseguir falar com aquela pessoa, para marcar com ela, de repente, numa padaria, num mercado, em um local que a gente possa se encontrar e realizar a intimação, quando não consegue via eletrônica ou não consegue via postal, ok? E em derradeira hipótese, não tem como fazer, porque o oficial de justiça não pode se tornar esse alvo. E é importante salientar o seguinte: quando o oficial de justiça vai na comunidade, ele não pode pensar só na sua segurança. Ele tem que pensar na segurança da pessoa. Já aconteceu comigo de eu chegar num local que nem era de altíssima periculosidade, estava sendo tomado lá na Baixada Fluminense, e quando eu cheguei lá, bati lá no portão, né? E aí o brasileiro também tem essa mania, né? A pessoa lá de longe, lá dentro da sua casa, lá no fundo do quintal, ela grita: quem é? Aí eu gritei, né?
oficial justiça! E aí ela vem desesperada. Ela, você não pode falar isso aqui, você não pode falar isso aqui. Eu disse, mas a senhora não veio me atender, né? Eu já tinha falado, por favor, mas ela não veio. Aí eu falei, oficial justiça. E aí eu falei assim, mas o que está havendo? Aí ela me disse o que aconteceu, como estava o local. Então, assim, existem várias situações de periculosidade. O tribunal não vai te obrigar a se expor. Existe hoje um procedimento para os lugares de altíssima periculosidade, mas sempre com um compromisso com o cidadão. Vamos buscar, não é largar ele de mão, porque a justiça tem que chegar em todos os lugares. E o oficial de justiça chega onde os outros não chegam, mas sem se expor e sem expor a própria comunidade, a própria pessoa que vai ser objeto ali, destinatário da ordem judicial, entendeu? Então, assim, é muito importante entender o seguinte: ser oficial de justiça é fazer acontecer o direito, fazer acontecer a decisão judicial, entendeu? Então, ser oficial de justiça é você ser um pouco de psicólogo, de pedagogo, de assistente social, porque tirar uma criança de um e entregar para outro exige toda uma... Né? Essa é a diligência que a gente mais tem cautela por causa da criança que está envolvida. O idoso que está sendo abandonado ou maltratado, é o oficial de justiça que vai realizar a busca e apreensão desse idoso para a sua proteção. É uma vida emocionante. Com certeza. O que tem de importante e de muito interessante na vida do oficial? O oficial de justiça ele tem um horário mais flexível. Não quer dizer que ele trabalha quando quer, não. Muita gente tem essa percepção equivocada também. O oficial trabalha quando quer. O oficial de justiça é aquele profissional que está integralmente à disposição do Poder Judiciário. Quer dizer que pode ser que numa quarta-feira ele não esteja cumprindo o mandado, esteja passeando no shopping. Pode. Ele está praticando o ilícito funcional? Não. Porque ele está com seus mandados, com ele, né? Ele retira os mandados lá no fórum, anda com esses mandados, e a qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento, ele pode ser obrigado a ir fazer aquela diligência. Sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, de noite, respeitada a inviolabilidade de domicílio, é claro. Mas em qualquer dia, qualquer hora. Eu já larguei almoço de domingo da minha família para ir fazer uma citação de um réu que só era encontrado naquele dia, naquele horário. Isso é estar integralmente à disposição. Qual é a vantagem? Realmente você consegue organizar o seu horário. O oficial de justiça, provavelmente, é a carreira que mais consegue, dos servidores, né, das carreiras auxiliares, é a carreira auxiliar que mais consegue chegar a membro. Magistratura, Ministério Público, né? A membro de poder, a membro institucional. É um excelente caminho para quem quer. Vou começar numa carreira para depois chegar a outra melhor, maior, mais relevante em termos remuneratório. O oficial de justiça é o que eu indico, sabe? Porque você consegue administrar o seu tempo, você tem mais liberdade. Existem também os plantões que você deve cumprir, e aí, dependendo da sua lotação, que é o local do seu trabalho, pode ser mais ou menos, né? Uma vez por semana ou 3 vezes por semana, vai depender muito da natureza da matéria, do tipo de comarca, do interior, capital, depende de vários fatores. Mas é fato que o oficial de justiça consegue administrar o seu horário, não fica com aquele horário rígido, fechado, certo? Bater ponto, né? Não tem isso, por conta da peculiaridade do seu desempenho profissional. Então, ser oficial de justiça é o que eu recomendo para quem quer uma vida emocionante e, principalmente, para quem quer ver a justiça acontecer, sabe? Nos locais, desde do lugar mais nobre ao mais pobre, está lá o oficial de justiça. Não tenha dúvida disso. E aí eu agradeço a oportunidade. O professor Fagner Sandes chegou aqui. Quero agradecer a oportunidade de falar dessa profissão. Tem muito a falar, né? Tantas nuances, mas o que tinha de principal eu abordei aqui. E espero ter contribuído aí
E principalmente para dizer quem é um oficial de justiça, acabar com essa mitologia que existe em torno do meu desempenho desse cargo público tão relevante. Obrigada. Minha amiga querida, sensacional. Olha, de antemão, já vou deixar um convite para que você volte e a gente faça um evento somente para falarmos das atribuições do oficial de justiça e você conte os seus cases sem limitação de tempo. Separar um dia para você falar sobre os cases. Porque até eu fiquei aqui empolgado para ouvir mais, né? E mais casos e mais casos. Muito legal, Claudete. Obrigado mesmo pela sua participação. Muito bom falar do oficialato. É fantástico, fantástico. Certamente o pessoal já ficou, uau, quero mais, quero beber mais dessa água, né? Quero conhecer mais. Muito bom. Ó, em nome da Escola de Direito L. Alonso, então te agradeço. Vou pedir para emitir um certificado, tá, de agradecimento, uma simples homenagem que nós podemos fazer por você ter aceito o nosso convite e vou te encaminhar para que você possa guardar nos seus arquivos, né, e mostrar aí para as futuras gerações que você participou do nosso workshop de carreiras jurídicas aqui da faixa, tá bom, minha amiga? Obrigado mais uma vez, bom te ver, saúde, paz e se cuida. Se cuida, obrigada. Até logo, obrigado. Queridos alunos, vocês que continuam aqui com a gente, obrigado mais uma vez pela participação, pela presença. Não esqueçam de marcar a presença através dos links que estão aí disponibilizados no chat. E também, se tem interesse em fazer algum curso de pós-graduação, entra lá, faixa.edu.br, preencha o formulário e garanta teus 30% de desconto. Diga, eu participei do workshop, estou aqui registrando a presença conforme solicitação do professor Fagner Sandes, tá bom? Daqui a 5 minutinhos nós voltamos com o professor Fábio Vilela, que é membro do Ministério Público do Trabalho aqui no Rio de Janeiro. Até já!
Queridos amigos e alunos da faixa, estamos aqui mais uma vez para fechar o nosso painel da parte da tarde e eu trago para vocês o meu querido amigo, dileto amigo, eu tenho muito apreço e consideração por ele, professor Fábio Vilela, que é vice-procurador-chefe aqui do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro, e ele vai falar um pouquinho para vocês sobre as atribuições, sobre a carreira, sobre vantagens, como se preparar, e um pouco também da trajetória dele, de tudo que ele já fez e faz ainda, e tem muito para fazer nessa belíssima instituição. Meu querido amigo Fábio Vilela, vem com a gente aqui, chega mais, a fala é sua, eu vou deixar que você se apresente, bem livre, bem à vontade, e fica a seu critério você explanar como bem entender sobre a carreira, sobre a profissão, tá bom, meu amigo? Obrigado, em nome da Escola de Direito Hélio Alonso, por ter aceito o convite. Já vou logo transferir a fala para você, para não tomar muito seu tempo. Daqui a pouco nos encontramos. Bem, boa tarde a todos, meu amigo Fagner Santos, é um prazer poder aqui estar participando desse evento na Escola de Direito Hélio Alonso, falar um pouco da carreira do Ministério Público do Trabalho. Antes de mais nada, queria dizer uma rápida apresentação. Sou membro do Ministério Público do Trabalho há 18 anos, tomei posse no MPT em 12 de março de 2003, e é uma carreira que eu adoro, que amo o que faço, e tenho muito prazer em poder divulgar a nossa atuação, inclusive em relação à preparação, ao ingresso na carreira do Ministério Público do Trabalho. Eu fui procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no estado do Rio de Janeiro em 2 mandatos consecutivos, de 2015 a 2017, depois de 2017 a 2019, e atualmente eu sou vice-procurador-chefe aqui da Procuradoria Regional do Trabalho da Primeira Região. Antes de tudo, é bom que todos possam compreender o que é o Ministério Público do Trabalho, antes de falarmos no ingresso da carreira. Na verdade, se nós formos à Constituição, diz lá que o Ministério Público se subdivide em Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. Dentro do Ministério Público da União, nós temos o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ou seja, o Ministério Público do Trabalho é um ramo do Ministério Público da União. E o que faz o Ministério Público do Trabalho? Na verdade, o próprio conceito previsto no artigo 127 caput da Constituição acerca do Ministério Público já vai me dar cola para poder explicar, conceituar o Ministério Público do Trabalho. Ou seja, o MPT nada mais é do que o ramo do Ministério Público da União, a quem cabe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis no âmbito das relações de trabalho. E nós temos 3 cargos dentro da carreira do Ministério Público do Trabalho. Nós temos o cargo inicial, que é quando o candidato é aprovado no concurso de provas e títulos para ingresso no cargo de procurador do trabalho. Não existe a figura do procurador do trabalho substituto, como existe na magistratura trabalhista. Ele já ingressa como procurador do trabalho. É o cargo inicial. Temos o cargo intermediário, que é o cargo de procurador regional do trabalho, e o cargo mais alto dentro da hierarquia é o cargo de subprocurador-geral do trabalho. O que cada um desses cargos faz? No cargo de procurador do trabalho, é um membro do Ministério Público que atua principalmente no primeiro grau, na primeira instância, podendo atuar também na segunda instância. É o meu caso. Eu sou procurador do trabalho, mas atualmente eu atuo na segunda instância. Eu atuo perante o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, aqui no Rio de Janeiro. Então, o procurador do trabalho, ele atua na primeira instância, atua com investigação, tanto uma atuação extrajudicial, instaurando inquéritos, procedimentos investigatórios, ajuizando ações civis públicas, como também pode atuar em segundo grau, como é o meu caso, nas sessões dos tribunais e atuando já na fase recursal. Temos o procurador regional do trabalho, que esse atua somente no segundo grau, apenas em casos excepcionais, com autorização do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, que o procurador regional do trabalho pode atuar em primeiro grau. Nós temos 3 colegas aqui no Rio de Janeiro
que são procuradoras regionais do trabalho, mas atuam em primeiro grau, excepcionalmente, pois elas estão com autorização do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Então, o procurador regional do trabalho atua no segundo grau. Já o subprocurador-geral do trabalho, é o último nível na carreira, atua perante o Tribunal Superior do Trabalho, a Superior Corte Trabalhista. Então, nós temos o Ministério Público do Trabalho, como é um ramo do Ministério Público da União, ele tem um âmbito federal. A sede do Ministério Público do Trabalho, onde fica a chefia, que é o Procurador-Geral do Trabalho, fica em Brasília. Mas em cada estado e no Distrito Federal existe uma Procuradoria Regional do Trabalho, acompanhando igualmente os tribunais regionais do trabalho. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos a Procuradoria Regional do Trabalho da Primeira Região, e nós temos o Tribunal Regional da Primeira Região, e assim sucessivamente. Além da sede, existem também procuradorias do trabalho nos municípios, que é a interiorização do Ministério Público. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, além da sede, ou seja, da Procuradoria Regional do Trabalho da Primeira Região, nós temos, por exemplo, procuradorias do trabalho nos municípios de Niterói, que pega Niterói, São Gonçalo, Maricá, aquela região toda, a Procuradoria do Trabalho no município de Nova Iguaçu, que pega toda a Baixada Fluminense, de Volta Redonda, que pega Volta Redonda, Resende, Piraí, Valença, aquela região, de Friburgo, que pega a região ali serrana, de Petrópolis, que pega outra parte da região serrana, temos Itaguaí, que pega toda a Costa Verde, ou seja, e outras PTM, são 8 ao total. Os procuradores do trabalho e os procuradores regionais do trabalho atuam, trabalham, estão lotados nas procuradorias regionais do trabalho ou nas PTMs. Geralmente, os procuradores regionais do trabalho ficam na sede, e os procuradores do trabalho ficam na sede e nessas PTMs, nessas procuradorias do trabalho dos municípios. Já os subprocuradores gerais do trabalho atuam em Brasília, na Procuradoria Geral do Trabalho. Então, já sabemos o que é o Ministério Público do Trabalho, seus cargos, onde ele se localiza no âmbito federal. Agora, o que também é muito importante nós sabermos, antes de entrarmos na questão do concurso, são as formas de atuação do Ministério Público do Trabalho, que é isso que vai fazer diferença. Além da questão da vocação, temos que saber o que nós vamos fazer para sabermos se exatamente é isso que nós queremos para a nossa vida. Tá? O Ministério Público do Trabalho, eu costumo falar que tem 3 formas de atuação básicas. Tá? Não são essas únicas 3. Entretanto, são as principais. Temos a chamada promoção de interesses. É uma atuação que ela é extrajudicial, ela é interdisciplinar pedagógica. É quando o Ministério Público do Trabalho assume um papel de articulador social, quando vai a palestras, vai a seminários, participa de fóruns, audiências públicas, sobre determinados temas, articulando com outras instituições públicas e privadas. É um trabalho informacional, pedagógico, isso é chamada promoção de interesses. Temos uma outra atuação, que é a atuação como órgão interveniente, a chamada atuação custos legis. E aí é basicamente uma atuação judicial. Quando determinado processo tem um interesse público primário a ser protegido, e eu falo interesse público primário, é o interesse social, o interesse da sociedade, seja em razão da natureza da lide e ou da qualidade da parte, justifica-se a atuação do Ministério Público do Trabalho. Ou seja, o procurador, ele pode, por iniciativa própria ou por solicitação do juiz, ingressar, intervir naquele feito como fiscal da lei, ou melhor, fiscal da ordem jurídica naquele processo, porque haverá um interesse público subjacente àquela lide que justifique a nossa atuação. E temos uma terceira forma de atuação, que eu costumo falar que é o carro-chefe do Ministério Público do Trabalho, é a atuação como na qualidade de órgão agente. Ou seja, nós temos aí, na qualidade de órgão agente, tanto uma atuação extrajudicial, como também uma atuação judicial. Exemplo, uma
das funções do Ministério Público do Trabalho nesse campo nada mais é do que a tutela dos direitos meta-individuais, os chamados direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Ou seja, a partir do momento em que recebemos uma denúncia, a chamada notícia de fato, ela é autuada e é distribuída a um membro do Ministério Público de acordo com as especializações existentes dentro de cada regional. Uma vez sendo distribuída essa notícia de fato, o colega vai se debruçar e vai verificar se é o caso ou não de instauração de um inquérito civil. E o que é o inquérito civil? É esse procedimento administrativo de natureza inquisitorial em que o membro do Ministério Público irá colher elementos de convicção para formar o seu convencimento acerca da existência ou não de lesão ou ameaça de lesão aos direitos meta-individuais, a esses direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Ou seja, ele vai verificar, ele vai investigar para chegar a uma conclusão acerca da materialidade e da autoria daquela suposta lesão aos direitos meta-individuais que foi objeto da denúncia. E ele pode chegar à conclusão que não há lesão alguma, não restou comprovada a materialidade ou autoria, arquivar o inquérito civil e vai submeter essa promoção de arquivamento à Câmara de Coordenação, à Câmara de Revisão e Coordenação do Ministério Público do Trabalho. Essa Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho fica em Brasília. Então, vai submeter a essa Câmara para que avalie e veja se, de fato, aquela promoção deve ser arquivada. Se homologar o arquivamento, é arquivado e volta para a regional. Se não homologar, retorna os autos e é distribuído a um outro membro do Ministério Público do Trabalho para dar continuidade à atuação, em respeito à independência funcional do colega que propôs o arquivamento. Agora, se o membro do Ministério Público chegar à conclusão que restou provado a materialidade daquela lesão aos direitos meta-individuais, como também restou comprovada a autoria, existe primeiro uma possibilidade de tentativa de celebração de termo de compromisso de ajustamento de conduta, que nada mais é do que um título executivo extrajudicial, em que o inquirido se compromete a adequar a sua conduta à lei, à ordem jurídica trabalhista, sob pena de execução forçadas das obrigações de fazer, não fazer e de pagar constante naquele instrumento. É uma solução extrajudicial. Se cumprir, ok, cumpriu, arquivou. Se não cumprir, esse título executivo extrajudicial é ajuizado na Justiça do Trabalho para o seu cumprimento. Aí passamos para uma atuação judicial. Caso, agora, o inquirido ele não é obrigado, logicamente, a celebrar um termo de compromisso de ajustamento de conduta. Ele pode se negar, entender que ele está na legalidade. E aí não resta outra atuação ao membro do Ministério Público do Trabalho, senão ajuizar a respectiva ação civil pública ou ação civil coletiva, defendendo aqueles direitos meta-individuais supostamente lesados. E aí temos também uma atuação judicial. Além dessas três formas básicas, podemos destacar hoje que está muito em voga, a questão da mediação. O órgão do Ministério Público vem fazendo muita mediação, principalmente no âmbito coletivo, procurando pacificar os conflitos coletivos de trabalho. Tá? Então, rapidamente, são assim as formas mais importantes de atuação do Ministério Público do Trabalho. Não confundam o Ministério Público do Trabalho com o trabalho, por exemplo, de uma advocacia pública. Eu costumo falar que o Ministério Público nada mais é do que um advogado, não do poder público, mas da sociedade. Por que eu estou falando isso? O advogado do poder público, nós temos lá a advocacia pública. O procurador do Estado é advogado do Estado. O procurador da União, o advogado-geral da União, é o advogado da União. O procurador do município é o advogado do município. O Ministério Público é um advogado da sociedade. É um fiscal, um defensor da ordem jurídica e, dentro da perspectiva de defensor dos direitos da sociedade, pode, inclusive, atuar em face do próprio poder público. Isso não é raro, ok? Como também não cabe ao Ministério Público atuar em demandas meramente individuais. Por exemplo, o trabalhador foi dispensado, não pagaram as verbas rescisórias. Isso não é caso de atuação do Ministério Público do Trabalho. O sindicato pode prestar assistência judiciária, um advogado pode ser contratado, um modelo
um escritório modelo de faculdade pode atuar, mas nós não temos legitimidade para isso. Na verdade, o Ministério Público ele pode atuar até em casos, em lesões individuais, desde que sejam lesões indisponíveis e por essa repercussão social justifique a nossa atuação. Por exemplo, não é o fato de apenas eu ter um trabalhador em condições análogas de escravo ou uma criança trabalhando que nós não vamos atuar. Então, muito cuidado com esse viés que muitos falam que o Ministério Público só atua em relação a uma coletividade. Não. Claro que quando eu tenho uma lesão coletiva, surge um interesse social que justifica a nossa atuação. Entretanto, o próprio artigo 127 diz que, além da defesa da ordem jurídica, do regime democrático, também tutelamos os interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, existem casos, sim, em que a lesão, muito embora seja individual, extrapola a figura daquele indivíduo e afeta a sociedade como um todo. Como são casos, por exemplo, às vezes, de discriminação, de assédios, de trabalho escravo, trabalho infantil, grave descumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho. Então, esse é o papel do Ministério Público do Trabalho. E, rapidamente, já procurando finalizar a nossa gratificante participação nesse evento, como se dá um ingresso para o provimento do cargo de procurador do trabalho. Se dá mediante um concurso público de provas e títulos. Nós temos 5 etapas. Temos, primeiro, uma etapa que é uma prova objetiva, com 100 questões para fazer em 4 horas. E cada 3 questões erradas eliminam uma certa. Então, a primeira prova do Ministério Público cai em diversas matérias, tá? Diversas, não só trabalho e processo de trabalho, civil, processo civil, constitucional, administrativo, internacional, comunitário, regime jurídico do Ministério Público, direito penal e outros. Então, é o chamado provão, são 100 questões em 4 horas, sendo que geralmente as provas do Ministério Público têm 5 alternativas. De A a D são as opções, e a letra E vem assim, não respondida. Se o candidato marcar não respondida, ele só perde aquela questão que não respondeu. Se ele errar, juntando 3, elimina uma certa dele. Então, isso para evitar o chamado clássico chute. Então, já é um dificultador dentro, já na primeira etapa do Ministério Público do Trabalho. Os aprovados, eles já estão habilitados a fazer a segunda e a terceira etapa. A segunda etapa, na verdade, é uma prova discursiva. E, geralmente, nos concursos do Ministério Público, são provas bem práticas, com casos práticos, porque a ideia do concurso do Ministério Público é buscar candidatos que sejam compatíveis com o perfil institucional. Então, é muito importante, quem quer ser membro do Ministério Público do Trabalho, acompanhe as nossas atuações, as nossas revistas, os artigos publicados, as peças, para ver o perfil de atuação institucional. É muito comum no concurso se buscar pessoas que tenham esse perfil, que queiram, que gostem de ser Ministério Público do Trabalho. Então, essa segunda prova, a chamada prova subjetiva, é uma prova em que cai questões que mexem com diversas matérias. Trabalho com constitucional, com administrativo, com regime jurídico do Ministério Público, com direito civil, casos práticos em que o candidato deve, logicamente, desenvolver a solução dentro de uma questão discursiva. Geralmente são 5 ou 6 questões, ok? E, automaticamente, ele também é aprovado para a terceira etapa, que é a chamada prova prática, que aí vai exigir do candidato a elaboração de uma peça, tá? E essa peça pode ser qualquer tipo de atuação do Ministério Público. Pode ser uma ação civil pública, uma ação civil coletiva, qualquer tipo de recurso, um termo de compromisso de ajustamento de conduta, uma manifestação quanto a uma determinada contestação, um dissídio coletivo, ou seja, qualquer peça que o procurador do trabalho pode atuar, pode ser cobrado nessa terceira etapa, o que aumenta a dificuldade que o candidato tem de estar preparado para elaborar qualquer tipo de peça e que caiba a atuação do Ministério Público do Trabalho. E o que eles fazem? Enquanto todos os aprovados na primeira etapa automaticamente fazem a segunda, vão realizar a segunda e a terceira etapa, geralmente fazem a prova num final de semana, num dia, e no outro final de semana, a terceira.
somente aqueles que passarem na segunda prova é que terão a sua terceira prova corrigida. Então, aí temos primeira prova objetiva, segunda discursiva, terceira prova prática. Os aprovados nessas 3 etapas vão para a 4ª etapa, que é lá em Brasília, que é uma prova oral. E essa prova oral, os pontos são sorteados no momento da arguição e elaboradas as questões de imediato para a arguição de cada candidato. A primeira prova, a segunda, a terceira e a 4ª são eliminatórias. Já a 5ª, que é a prova de títulos, é apenas classificatória. Mas o que é muito importante, porque a sua classificação no concurso vai importar, logicamente, aonde você vai ficar lotado. Claro que, quando as vagas que são oferecidas, temos espalhadas no Brasil inteiro, tá? E nem sempre em locais que nós gostaríamos de ir. Então, de acordo com sua classificação, é que você vai ter uma ordem de preferência para escolher aonde você deseja ser locado. No meu concurso, que foi em 2003, né? Ele, na verdade, eu tomei posse em 2003, mas começou em concurso em 2001, só tinha vaga ali para o Centro-Oeste e Norte. E minha primeira lotação foi na 14ª região, em Rondônia. Depois eu fui para a 20ª região, em Sergipe. Depois retornei para o Rio de Janeiro e aqui estou há bastante tempo. Eu espero que tenha contribuído, que eu tenha esclarecido, informado, que eu tenha passado, né? E fico à disposição para maiores esclarecimentos. Meu Fagner, é com você e foi um prazer poder participar, compartilhar desse momento, todos juntos aí. Parabéns à Escola de Direito Hélio Alonso pela iniciativa. Meu amigo, nós é que somos gratos a você por essas palavras maravilhosas, sempre, né, nos entusiasmando com as suas falas. Eu sou, você sabe disso, um grande apreciador dos seus escritos, das suas falas, das nossas conversas. Então, eu te agradeço muito em nome da escola e, pessoalmente, receba também os meus agradecimentos. Vou emitir um certificado, te encaminharei em breve para você ter o registro, então, da sua participação aqui conosco, embora, né, vá ficar gravado aqui a sua palestra. Então, obrigado, Fábio, pela sua participação, foi, sem dúvida, sensacional e enriquecedora, meu amigo. E, sem dúvida, já fica o convite para futuros eventos, você está aqui conosco mais vezes, de forma também significativa. Tá bom? Obrigado por tudo. Tamo junto, forte abraço. Um abraço grande, Fábio. Meus amigos, não esqueçam, vocês que estão aqui com a gente, fechamos agora o segundo painel do nosso dia de workshop em carreiras jurídicas, com essa brilhante fala do meu querido amigo Fábio Vilela. Tenho certeza que vocês, né, trouxeram para o vergão mais íntimo essas falas e vão refletir muito sobre as atribuições, sobre a carreira no Ministério Público do Trabalho. Lembrando que hoje tem desconto para as pós-graduações de Direito na faixa, 30%, basta você preencher o formulário e dizer: eu assisti às palestras do workshop de carreiras jurídicas, ok? Então, forte abraço. Às 18h30, nós voltamos com mais 5 palestrantes com carreiras jurídicas diferentes. Vamos ter uma juiz estadual do Acre, vamos ter juiz federal aqui do Rio de Janeiro, vamos ter analista judiciário, vamos ter pesquisador e tudo isso para vocês mais tarde aqui no canal do YouTube da Faixa. Até mais! Você conhece a Escola de Direito da Faixa? Pois é, eu te convido a vir conhecer. Meu nome é Fagner Sandes e eu sou o coordenador da Escola de Direito. A Escola de Direito da Faixa tem um lema: aqui não basta você saber, você tem que saber fazer. Então as nossas metodologias são aplicadas para que haja o desenvolvimento das suas habilidades e suas competências, porque aqui você não vai precisar fazer investimentos paralelos em cursos preparatórios para o exame. Você também vai encontrar inúmeros cursos de extensão e capacitação. Vamos prolongar a sua estada na Escola de Direito com cursos de pós-graduação, intercâmbios, além de centro de investigação, pesquisa e publicação. Temos também empreendedorismo, carreira e gestão jurídica, tudo isso para formar profissionais
hábeis a desempenhar as suas habilidades e competências no mercado de trabalho. Então, se você quer um curso de direito atualizado, um curso de direito que seja capaz de preparar você para todos os desafios que no futuro você vai ter que enfrentar na sua carreira, então venha para a Escola da Faixa.